Olá, Igor. Olá a todos. Olá, Karina. Aqui eu vou mandar aqui meus comentários para o trabalho da Karina, primeiramente. Queria agradecer, enfim, pelo convite para participar aqui do debate e também parabenizar pela iniciativa. Achei muito interessante vocês tentando, né, enfim, nessa conjuntura de poucos recursos, tal, usar, enfim, das tecnologias, WhatsApp, etc., para a gente conseguir conversar e trocar, né? Bom, Karina, eu li com muito interesse o seu texto. Eu acho que o seu trabalho trata, né, de um tema extremamente relevante, né, que é o tema das mobilidades dos haitianos aqui na América do Sul, particularmente pensando no caso da Argentina, Chile e Brasil. E eu acho que o seu trabalho pode trazer contribuições bastante relevantes, né, para esse debate sobre a relação entre mobilidades, fronteiras e segurança, que é a relação e o eixo que você escolhe como central para a sua discussão. Na minha opinião, você vai muito bem, né, na realização dessa discussão sobre o papel do Estado, né, nos processos de securitização, ilegalização, enfim, criminalização das migrações nesse contexto sul-americano, e escolhendo como foco, né, as políticas de concessão de visto. Enfim, eu acho que você desenvolve muito bem essa análise, amparada numa bibliografia que vem discutindo como que na contemporaneidade, e não só na região, mas em escala global, a questão migratória se vincula, né, com a discussão sobre crime, com o campo criminal, a partir da regionalização e transnacionalização, né, de políticas por meio da ação não só dos estados, mas também de agências multilaterais, né, como a ONU, enfim, a Agência sobre Drogas e Crimes, né, o UNODC, das Nações Unidas também. Então, enfim, é uma bibliografia que eu conheço, o Mesadra, o Didier Bigot, o Eduardo Domenech, o Guilherme Mansur, o Didier Fassin, que vão justamente se referenciar nessa perspectiva Foucaultiana de biopolítica e também de tecnologias de governo para, enfim, fazer uma análise crítica, em primeiro lugar, das formas de governo que levam à criminalização de determinados fluxos por meio da mobilização de argumentos humanitários. Então, essa bibliografia crítica vai revelar os paradoxos, né, e ambiguidades dessas políticas que, em nome do cuidado, da defesa dos direitos humanos, da proteção e segurança dos migrantes, têm como efeito justamente o reverso, que é o controle, a repressão, a criminalização e a ilegalização de muitíssimos migrantes, né, que vão produzir práticas estatais seletivas. Então, é uma nova lógica, como no passado, acho que os trabalhos do Eduardo Domenech mostram muito bem, sempre houve políticas de seleção dos migrantes, mas no contexto atual, essas políticas de seleção, né, práticas estatais seletivas, ganham novos contornos e novas formas e mecanismos de colocação em prática, né, dessas políticas. Bom, em segundo lugar, essa mesma bibliografia vai discorrer, então, sobre práticas e discursos neoliberais, isso é um novo, né, que são imbricados nessas novas formas de governo neoliberais, que vão acionar, a gente percebe isso não só na questão migratória, mas em inúmeros outros campos, que acionam categorias e noções tais como a necessidade de gerir, gestão é uma palavra-chave, né? Então, vou falar da necessidade de gerir de modo adequado a migração. Então, aqui sempre a questão é colocada como uma questão da gestão eficiente, a eficiência, né, também é central, que aparece como demanda crucial para tornar a migração também segura, regular e ordenada. Essas palavras também não são inocentes, né? Segura, regular e ordenada. Bom, como você aciona toda essa literatura, eu sugiro para aprofundamento dessa discussão que você retome o próprio Foucault, que eu vi que não está na sua bibliografia, porque ele é a referência e fonte de inspiração desses trabalhos. Então, acho que vale a pena, para refinar a qualidade teórica do seu texto, você ler diretamente a fonte, né, de inspiração dessa discussão,
desses autores, que, por exemplo, o livro do Foucault, que eu sugiro, é Segurança, Território e População, e especialmente a aula de 17 de março, que está no livro Em Defesa da Sociedade, onde o Foucault vai discorrer e analisar, falar especialmente sobre o conceito de biopolítica. Bom, eu também sugiro que você procure conhecer alguns trabalhos de antropólogas e antropólogos que vêm buscando realizar etnografias a partir dessa mesma perspectiva Foucaultiana de biopolítica. Então, saiu recentemente um dossiê na Horizontes Antropológicos, eu acho que em 2017 ou no ano passado, 2018, sobre tecnologias de governo. Ou também sugiro, por exemplo, a leitura dos trabalhos mais recentes da Cláudia Fonseca, que não necessariamente tratam sobre refúgio, migração, mas a circulação transnacional de crianças, o debate sobre adoção transnacional, que vale a pena nessa chave da biopolítica, combinando também um debate sobre antropologia da ciência, Latour, que eu acho que ela oferece caminhos bastante sugestivos para uma análise antropológica a partir dessa perspectiva Foucaultiana de tecnologias de governo e biopolítica. Então, o que esses trabalhos eles vão fazer? Eles vão partir do entendimento de que as tecnologias de governo vão estar imbrincadas em políticas de governo, de governança, mas também em valores, instituições, saberes especialistas, né? Então, toda essa gama variada de agências, de agentes e atores, instituições, são colocadas como foco para examinar toda a imbricação dessas políticas de governança como parte das estratégias dos estados para ditar comportamentos, moralidades e estilos nacionais de cidadania, visando, então, não apenas controlar, administrar e gerir populações, territórios, fronteiras e fluxos migratórios, mas também definir acessos diferenciais e desiguais a direitos de cidadania. Então, essas etnografias vão passar a analisar a produção, a foco, na produção de desigualdades e violências, focalizando as práticas e leis que definem as fronteiras entre pessoas, corpos, comportamentos, sexualidades, fluxos migratórios, mercados e também territórios que vão ser considerados legais ou ilegais, lícitos ou ilícitos. Eu acho que esses trabalhos podem te servir de inspiração e te ajudar a pensar no seu próprio tema de pesquisa sobre a política de vistos, para os haitianos nos diferentes países. Bom, pensando a partir desse enfoque, me parece que o seu trabalho pode contribuir não apenas para analisar a implementação nos países da região de medidas de controle migratório e fronteiriço, que vão se modificando, como você bem aponta, de acordo com os momentos econômicos e climas políticos. Aliás, vale dizer que me parece que agora é um momento chave de inflexão dos rumos que essas políticas vêm tomando na região, devido à guinada neoliberal e política à direita, da crise econômica instalada, à ascensão de governos totalitários. Então, eu acho que seu trabalho pode contribuir acompanhando justamente essas transformações atuais, acompanhando como os argumentos do controle migratório realizado em nome do humanitarismo vão se modificando nesse momento, com governos que apresentam atitudes e discursos xenófobos contra imigrantes. No momento de crise econômica, isso tende a se exacerbar, mas não só contra imigrantes, mas contra uma série de outras pessoas, e que vão explicitar seu desprezo pelos direitos humanos, que é percebido como uma ingerência do marxismo cultural e do globalismo que seria difundido justamente por agências multilaterais. Então, eu acho que essa bibliografia que você cita, o trabalho do Domenech, do Guilherme, eles estavam pegando um outro momento, pensando nessa relação entre segurança e proteção, enfim. Então, eu acho que o seu trabalho pode trazer uma contribuição, assim, no avanço dessa discussão para olhar o momento contemporâneo.
Enfim, ao mesmo tempo vale lembrar que a gente está vivendo um momento de grande tensão com relação à assim chamada crise venezuelana e onde uma guerra quase foi realizada há algumas semanas atrás em nome da ajuda humanitária. Então, me parece que essas mudanças aceleradas e significativas que ocorreram na região, Karina, pode ser um momento chave para o seu trabalho, do seu trabalho para contribuir e demonstrar como essas transformações recentes vão incidir, né, na circulação e mobilidade dos haitianos e nas suas vidas cotidianas, nas suas estratégias de sobrevivência, etc. Enfim, uma questão que me parece também relevante você prestar atenção na relação entre o controle e gestão desses fluxos migratórios e as particularidades e imaginários hegemônicos nacionais da Argentina, Chile e Brasil. Me parece que essa relação, então, é importante, né, entre controle e os imaginários e particularidades desses imaginários nacionais desses diferentes países, porque eles promovem justamente moralidades e acessos a direitos de cidadania bastante diversos, né? O Chile e a Argentina, por exemplo, historicamente vão promover políticas de branqueamento da população e de seleção de migrantes visando tal fim, isso é histórico, e tem seus imaginários nacionais, em grande medida, bastante pautados nessa visão de branqueamento. O Brasil já se apresenta como um caso bastante diferente, onde o racismo entranhado e práticas seletivas, né, convivem com retóricas que vão celebrar a diversidade racial e cultural do país. Então, se você pretende fazer uma comparação entre os três países, me parece que essas diferenças relativas aos imaginários nacionais e estilos de cidadania devem ser levadas em consideração. Sugiro que, então, você considere, tanto quanto a questão da nacionalidade, a questão da raça como dimensão chave da gestão e controle migratório dos haitianos nesses países, que vai aparecendo no seu texto, mas não de forma explícita ou central. Por último, para terminar aqui, com relação a essa sugestão de considerar a dimensão racial como uma questão importante do trabalho, eu gostaria de chamar a atenção para uma afirmação que você faz ainda no início do texto, no qual você diz que, apesar da proliferação de classificações estatais vinculadas às novas ameaças internacionais, ou seja, terrorismo, narcotráfico, tráfico de pessoas, etc., o visto, né, a política de concessão de visto, como um mecanismo de regulação, põe em evidência a persistência da origem nacional como princípio de seleção fundamental das populações móveis. Então, eu acho que essa afirmação deve ser matizada, isso é a minha opinião, já que, enfim, inúmeros trabalhos e etnografias que se ancoram, por exemplo, em perspectivas feministas interseccionais e que buscam se afastar um pouco do nacionalismo metodológico, vem demonstrando com riqueza de detalhes como nacionalidade imbrincada com outras categorias de diferenciação, como classe, cor, idade, gênero, etnicidade, ocupação profissional, por exemplo, mantém relações não apenas com a circulação das pessoas entre países e setores dos mercados considerados legais e ilegais, mas também com processos de criminalização. A ideia, então, é perceber como que a intersecção entre esses marcadores sociais diversos operam nas migrações. Então, mais do que nacionalidade, pode ser o fato de ter passagem pela polícia, o fato de ser negro, o fato de ser pobre ou atuar como trabalhadores de mercados marginalizados, como comércio ambulante, comércio no varejo de drogas, prostituição, contrabando, enfim. Outros marcadores sociais que vão se tornar mais relevantes do que a nacionalidade para, no momento de entrada, por exemplo, na Argentina, eles verem se o critério turista está de acordo ou não para permitir a entrada. Então, ver como que não só não partir da afirmação de que a nacionalidade é central, mas colocar isso como uma questão de pesquisa. Será que como que a nacionalidade é central ou não é? Tem outros marcadores sociais que são tão centrais quanto, que imbrincados produzem os impedimentos para circular e acessar direitos de cidadania? Né? A ideia é que outros marcadores sociais
funcionam e são transversais à nacionalidade e que podem ter maior incidência na circulação e no impedimento da mobilidade. E me parece que a questão da raça é uma questão a ser investigada, parece ser central para a migração haitiana, pelo menos no caso argentino. Eu acho que em outros países da região também, mas a questão da raça, não só da nacionalidade, é central. Então, aqui eu sugiro você olhar, em termos de etnografia, que trabalham com essa perspectiva, olhar os trabalhos da Adriana Piscitelli sobre a circulação de brasileiras nos mercados transnacionais do sexo e o debate com relação ao tráfico de pessoas, o trabalho da Natália Padovani, também do PAGU da Unicamp, que trabalha com mulheres estrangeiras presas em Portugal, na Espanha e em São Paulo, e o trabalho da argentina Maria Victoria Pita, que eu não sei se você já conhece, que trabalha com migração e comércio ambulante, criminalização em Buenos Aires, na Argentina. Então, são 3 sugestões de bibliografia que eu acho que podem ser interessantes para pensar, descentralizar um pouco a questão da nacionalidade, pensar na imbricação de outros marcadores sociais para pensar a regulação, o controle das fronteiras. Bom, é isso. Espero que meus comentários ajudem aí o seu trabalho, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.